A paz do Senhor Jesus. Então, queridos, nesse ano nós temos sido convidados, creio que pelo Espírito Santo, a passear um pouco em alguns salmos da Bíblia, ou em todos os salmos, através desse tema, né? Qual é o tema, gente? Salmodiando ao Senhor, e é possível que cada um de vocês que estão aqui, que tem uma caminhada com o Senhor, tem experiências com alguns salmos, com alguns escritos dos salmistas. Talvez você se lembre de situações e circunstâncias muito especiais da sua vida, onde você, ao ler um salmo, ao se deparar com um salmo, você pôde se identificar com aquilo que estava escrito ali, identificar a sua experiência naquele momento com aquilo que estava escrito, e você foi poderosamente abençoado por Deus através dessa palavra. Eu costumo dizer que, por mais bonitos que sejam os salmos, poéticos que são, eles não são a poesia comum, porque eles são a palavra viva e eficaz do nosso Deus, do nosso Pai, que é poderosa para discernir pensamentos, intenções do coração, e penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo, né, os nossos pensamentos, sentimentos. Então, quando nós lemos a palavra, lemos os salmos, por mais bonito que seja, por exemplo, o Salmo 23, e é lindo, né, de se ouvir, de se ler, né? Este salmo é uma palavra inspirada pelo Senhor, apesar de ter sido escrito por um homem, né, como Davi, outros salmistas que a gente encontra, como Moisés, como Asaf, né, que escreveram, sim, acerca das suas aflições, que escreveram em louvor a Deus, em reconhecimento à grandeza, ao poder de Deus. Mas o que parece que nos atrai nos salmos é justamente aquela identificação que a gente tem com aquelas emoções que os salmistas expressam ao escreverem os salmos. Eles expressam os seus medos, as suas dúvidas, as suas experiências de rejeição, de frustração, de ansiedade. Então, quando a gente se depara com algumas palavras como aquela, né? Por que te perturbas, ó minha alma? Por que te aflige dentro de mim? Espera em Deus, espera nele, eu ainda o louvarei. E quando você se depara com essas palavras, elas trazem fé, elas trazem renovo, elas trazem confiança, segurança, e a gente entende que, apesar da fragilidade dessas pessoas, das limitações, elas foram pessoas, né, as pessoas que escreveram salmos, foram pessoas que construíram a sua vida em Deus. Foram pessoas que tiveram uma identidade no céu, uma identidade espiritual. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e quando a gente encontra, então, esse tema da nossa igreja, né? Esse tema que o Espírito Santo trouxe para nós esse ano, salmodiando ao Senhor, a gente vai encontrar essa referência na carta aos Efésios. Quero que você abra, peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Vamos abrir, a princípio, no capítulo 5. Mas, irmãos, quando nós abrimos a carta aos Efésios, escrita por Paulo, no capítulo 5, no versículo 19, a gente encontra esse versículo, que é o tema, né? Embasa o tema, salmodiando ao Senhor. E aqui nós lemos, 5,19, nós lemos assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando a gente chega nesse versículo e a gente lê todo o contexto desse capítulo, a gente entende que ele é uma sequência do que Paulo vem trazendo antes, o que ele vem escrevendo antes um pouco, né? Desde o capítulo 1, se você quiser e puder, folhear um pouquinho a sua Bíblia, e a gente começa, né, entendendo que Paulo ele começa a escrever aos crentes de Éfeso sobre algumas revelações da doutrina da redenção, e ele vai falar então já no capítulo 1 sobre
o chamado do Senhor, ele vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou o propósito da sua vontade. Se você caminhar mais um pouquinho nesse capítulo aqui, lá no versículo 13, vai dizer assim: quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E a gente vai lendo, né, a carta aos Efésios, e a gente vai percebendo quantas preciosas revelações o Espírito Santo está colocando ali na mente de Paulo para que ele escrevesse aos Efésios. Caminhe um pouquinho mais e você vai achar no capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas agora, no versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Amém, queridos? Você vai lendo Efésios, você vai ver quantas coisas Deus fala através de Paulo para aqueles crentes. E é possível, então, entender como que no capítulo 5, então, Deus vai, então, trazer através de Paulo um entendimento sobre essa nova maneira de viver, que só seria possível mediante a obra de redenção, a obra de salvação. Só seria possível, e é possível, ainda é possível, mediante a obra que Deus faz quando Ele nos tira da potestade das trevas, do império das trevas, e nos coloca sob o domínio da luz, da presença, da ação poderosa e vivificadora do Espírito Santo. E nós então entendemos por que Paulo então é tomado de autoridade para dizer àqueles crentes, e essa palavra também vem dizer para a gente como nós temos que nos despojar do velho homem, nos despojar das práticas passadas, não porque nós estamos numa religião como muitos consideram proibitiva, cheia de mandamentos e ordenanças do tipo você não pode fazer. Há pouco tempo eu ouvi isso de uma pessoa: não, eu não sou e não gosto do tipo de religião que diz que não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Mas quem está pensando assim acerca do cristianismo está pensando de forma distorcida, porque o cristianismo ele não é baseado no que podemos ou não podemos fazer. Eu acredito que o que nós vemos na palavra de Deus, o que nos ensina a palavra de Deus, irmãos, é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida, é muito mais que uma religião. E é um estilo de vida onde nós escolhemos obedecer, escolhemos servir, escolhemos seguir os princípios da palavra de Deus. Por que nós escolhemos? Porque em nós há uma nova vida, porque em nós há uma nova natureza, porque em nós há um novo coração, não mais um coração de pedra, mas um coração gerado pelo Espírito. E é por esse coração
que nós podemos dizer que somos livres porque Jesus nos libertou, somos livres para adorar o Senhor e somos livres para fazer o que Paulo diz aqui para aqueles crentes de Éfeso fazerem. E ele vai dizer então no capítulo 5 que eles deveriam sim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Depois ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Em algumas versões diz no temor de Cristo. Então aqui nesses 3 versículos, nós vemos algumas instruções sobre uma forma de viver. Uma forma de viver que é concluída aqui nesse trecho, mas uma forma de viver que só é possível mediante o que ele vem falando antes. Porque no versículo 18, ele faz então referência a uma vida diferente daquela vida que as religiões pagãs estavam acostumadas. Porque nas religiões pagãs daquela época, era de costume que as pessoas se embebedassem, era de costume que as pessoas se envolvessem com orgias, até mesmo orgias sexuais. Era assim a forma de cultuar os deuses pagãos daquela época em que Paulo escreveu essa carta. Mas aqui Paulo faz então uma distinção. E ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu vejo, irmãos, que esse salmodiar ao Senhor, apesar de nós amarmos os salmos, amarmos as mensagens que ele traz para nós, amamos louvar o Senhor, amamos engrandecer o nome do Senhor através dos louvores, mas quando Paulo vai escrever salmodiando ao Senhor, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, ele está dizendo para a gente que nós devemos salmodiar, expressar a nossa adoração ao Senhor. E eu creio que a adoração ao Senhor, ela ultrapassa, ela extrapola o louvor, ela extrapola o cântico que nós cantamos tão alegremente e tão voluntariamente quando estamos na casa do Senhor. O salmodiar envolve todo um aspecto de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus. Esses salmistas só escreveram o que eles escreveram porque essas mensagens partiam, sem dúvida, de uma experiência que eles tinham com o Senhor. Quando Davi escreve, então, o Salmo do pastor, ele está tirando dali, a sua própria experiência como pastor. Quando ele escreve sobre as guerras, sobre as vitórias, sobre ultrapassar as muralhas, vencer os gigantes, ele está falando da sua própria experiência. E é assim também que deve ser o nosso salmodiar ao Senhor. O nosso salmodiar ao Senhor deve ser expressão do nosso andar com o Senhor, deve ser expressão da nossa experiência com o Senhor. Quantos de nós já tivemos experiências com esse salmodiar ao Senhor? E agora eu quero me afastar um pouquinho do tema específico dos salmos, porque talvez você tenha muitos salmos que descrevem experiências marcantes na sua vida, mas pode ser que você também tenha experiências com muitos cânticos que você cantou lá no seu quarto, quem sabe, lá no seu secreto, lá no seu carro, numa viagem, e através daquele louvor, Deus talvez tenha feito algumas escamas caírem dos seus olhos, Deus tenha trazido uma revelação profunda ao seu coração, através daquele louvor, quem sabe, Deus quebrou alguns grilhões na sua vida, como quebrou na vida de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. Quem se lembra? Quando eles estavam na prisão, que eles começaram a adorar a Deus, e a Bíblia diz que quando chegou perto da meia-noite, o alicerce do cárcere começou a se mover, e as cadeias caíram, os grilhões foram despedaçados, e as portas foram abertas, porque houve um terremoto naquele lugar, pela ação poderosa do Espírito Santo, a partir de um salmodiar, a partir de uma adoração, a partir de uma prática que está hoje acessível para mim e para você. E é possível que eu e você não estejamos experimentando a profundidade desse nível, né? Esse nível de adoração, de louvor, porque esse salmodiar envolve sim uma atitude de coração.
O salmodiar ao Senhor envolve um coração rendido, envolve um coração que se derrama diante do Pai, envolve um coração que chega diante do Senhor, não apenas com aqueles pedidos todos que nós temos para fazer, e com certeza Deus se apraz e gosta de ouvir, mas também com o nosso coração cheio de gratidão, cheio de louvor, porque nós entendemos que nós estávamos no lugar de trevas e agora estamos na luz. Nós entendemos que estávamos órfãos, mas agora nós temos um Pai. Nós entendemos que estávamos presos e mortos nos nossos pecados, mas pela ação poderosa do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos vivificados. E quando nós entendemos essa revelação, e quando nós entendemos essa palavra, o nosso coração se enche de gratidão, se enche de louvor. E é impossível, irmãos, é impossível nós apenas entrarmos em um lugar, em um ambiente espiritual, seja no nosso particular, seja no público. É impossível nós apenas cantarmos ao Senhor. Quando nós cantamos, por exemplo, quando os meninos cantavam aqui, ó impressionante, né? Infinito amor de Deus, não é? Como é que é? Como é que é a música? Você se lembra? É esquisito cantar sem eles, mas vamos tentar, vamos salmodiar, vamos? O que deixas 99 só para me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde é que a sua mente vai quando você ouve esse louvor? Onde que a tua mente te leva quando você ouve esse louvor? Porque eu era aquela que ele foi buscar quando ele deixou as 99, mas você também era. Você também era aquela ovelha que ele deixou as 99. Ele também, por mim, por sua vida, ele quebrou as mentiras, ele escalou as montanhas, sabe para quê? Para te encontrar. Onde é que a tua mente te leva, meu irmão, minha irmã, quando você ouve esse louvor? Quando você canta esse louvor? E é isso que é salmodiar ao Senhor. É cantar experimentando o poder e a realidade da palavra, da revelação, da expressão do que nós cantamos. É uma expressão verbal, mas que pode se tornar uma expressão espiritual. É uma expressão verbal e vocal, mas que pode se tornar um poder espiritual. Se nós salmodiamos ao Senhor, se nós cantamos, se nós exaltamos ao Senhor, se nós fazemos desse louvor uma experiência pessoal, ainda que estamos em público como estamos aqui, mas é uma experiência porque nós cantamos, como diz aqui a palavra, nós estamos cantando hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor no vosso coração, cantando com a sua mente, cantando com a sua alma, cantando até com o seu corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Diga, irmãos, comigo, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o sacrifício de adoração, porque adoração é sacrifício. Adoração custa algo para nós. Muitas vezes custa algo para você hoje, talvez está aqui diante de uma situação que você deixou não resolvida na sua casa, diante de uma situação no teu trabalho que está para se resolver amanhã, diante de uma situação que está até te angustiando, mas você vê a casa de Deus, você vê a presença de Deus, você veio oferecer o seu culto racional ao Senhor. E é racional porque parte de uma mente que sabe a quem está adorando, parte de uma mente que sabe porque veio à casa de Deus, parte de uma mente que sabe quem é digno de receber toda a honra e toda a glória. E essa é a adoração que nós queremos dar ao Senhor, e essa é a adoração que o Espírito Santo, Ele nos leva a dar. Porque é fato, irmãos, que de mim mesmo, de nós mesmos, nós não temos o que oferecer ao Senhor. Se louvamos ao Senhor é porque Ele nos tem dado esse espírito de louvor.
Se adoramos ao Senhor é porque Ele nos tem convencido, nos feito adoradores. E o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com consciência, que o adorem com verdade. Mas para isso nós precisamos aqui adiantar ou antecipar um pouquinho aqui a leitura, porque aqui é clara a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, porque o vinho influencia aquele que está embriagado, aquele que está alcoolizado, ele é influenciado pelo vinho. Às vezes ele fica até alegre por causa do vinho. A diferença entre o embriagar-se com vinho e embriagar-se com o espírito é que o vinho ele tira a sua dignidade, o vinho tira a sua condição de decisão, mas o Espírito Santo ele acrescenta vida e poder de Deus. Por isso nós somos intimados, nós somos convocados. Aqui é uma ordem expressa, não é um pedido, não é um convite, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. E o enchei-vos que está aqui, enchei-vos do Espírito, é uma atitude contínua. E ele vai dizer abaixo quando nós lemos, então, como nós vamos nos encher do Espírito? Como nós vamos encher do Espírito a ponto de salmodiar o Senhor? A ponto de abrirmos a palavra de Deus e vemos ali a história da nossa vida. E vemos ali o Senhor falando conosco. E vemos ali o Senhor, através da palavra, ministrando ao nosso coração, quebrando cadeias dentro da nossa vida, no nosso interior, curando a nossa alma, curando a nossa vida. Vocês sabem que eu fiquei doente alguns dias atrás, muito doente. E durante aqueles dias, eu me lembrava de um louvor que eu ouvia há muito tempo, a gente nem costuma cantar aqui na igreja. E esse louvor dizia: se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou sobreviver, eu não lembro da letra agora, só cantando, mas eu não vou cantar não, fiquem tranquilos. Mas diz assim, que se tudo parecer que é o fim, eu vou manter os olhos fitos no Senhor. Circunstâncias não alteram a promessa do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra passarão, mas o meu Deus não passará. Seu amor brilhará. Aleluia. E quando eu cantava aquele louvor, ao mesmo tempo que eu cantava, o Espírito Santo começou a soprar algo no meu ouvido. E um versículo, irmãos, que eu não sabia nem onde estava escrito, eu não lembrava onde estava escrito. E aquele versículo, e eu fazia os exercícios respiratórios, falando aquele versículo, o versículo dizia assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E eu levantava os braços e declarava a palavra do Senhor, enquanto eu cantava, o celular no bolso do roupão, e eu andando num lugar que eu tenho mais espaçoso lá em casa, e eu fazia aquele exercício, e declarava e guerreava. E um dia daqueles dias que eu fiz isso, eu desci para o meu quarto, lá no isolamento, e eu fui medir a minha oxigenação, que estava sendo mantida em 90, e eu chamei Dinei para ver, porque o oxímetro marcou assim, 90, 91, 92, 93, 94, e o Espírito Santo falou: filha, posicionamento, igreja, queridos irmãos, Deus está requerendo de nós posicionamento. O nosso posicionamento vai atrair a glória de Deus. O nosso posicionamento vai nos levar a experiências profundas e sobrenaturais na presença dEle. O nosso posicionamento vai nos fazer conhecer Deus como Ele é. O nosso posicionamento em Deus. Hoje nós oramos aqui agora há pouco, sabe por quê? Porque nós precisamos nos posicionar. Não podemos ter uma atitude passiva diante de tudo que o Senhor fez por nós. Foi nesse sentido que Paulo escreve aqui aos Efésios. Ele está dizendo: não sejam passivos. O Espírito não vai encher vocês propriamente dito, não vai ser assim. Não, vocês é que vão se encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Parece que é algo que nós ainda não estamos acostumados a entender. Às vezes parece que alguns de nós cristãos encaramos ou vemos o Espírito como uma força, uma influência, uma energia. Eu quero te lembrar que o Espírito não é uma força, ele não é influência e ele também não é energia. Ele não é um líquido que vai ser derramado aqui do altar para a nossa vida. Ele é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Vamos nos lembrar disso quando nós acordarmos. Essa pessoa que é o Espírito Santo, essa pessoa divina, ela habita na minha vida. Ela habita na tua vida. Se você é nova criatura, já tem uma aliança com o Senhor, Ele está em você, Ele se move em você.
E Deus continua esperando de mim, de você, uma resposta com relação a essa tremenda obra de redenção, a esse tremendo investimento que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. E qual é a resposta? Qual é a resposta que nós precisamos dar? Está aqui, irmãos, está na sua Bíblia. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque sem o Espírito nós não podemos caminhar. E essa não é uma experiência que nós vivemos uma vez só, não. Hoje, quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos cheios do Espírito. Quando eu vou a algum irmão e eu peço perdão por alguma coisa que eu fiz ou penso que fiz, eu estou sendo cheia do Espírito. Nós precisamos desvincular alguns conceitos e ideias do que é ser cheio do Espírito. Nós precisamos desvincular de alguns conceitos que talvez nós temos aprendido. Estamos pensando que ser cheio do Espírito é uma experiência como aquela que nós tão alegremente vivemos quando fomos batizados com o Espírito Santo. Queridos, há muitas coisas que Deus faz por nós. Deus nos muda, nos transforma. Ele troca o nosso coração. Ele troca a nossa roupagem espiritual. Ele nos regenera. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos justifica. Mas quem se enche do Espírito sou eu e você. Quem se enche do Espírito é a nossa determinação. Há algumas coisas que nós não podemos fazer e a Bíblia é clara ao dizer: não entristeçais o Espírito. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito. Como é possível nós entristecermos alguém a quem nós amamos? Como é possível entristecer alguém a quem nós queremos tanto que ele habite na nossa vida, que ele não saia da nossa vida? Pelo menos é assim comigo, é assim com você também, amém? Mas é possível que a gente entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne, e um se opõe ao outro, irmãos, se opõe um ao outro, e os dois habitam na minha vida, Espírito e carne lutando. O que você tem alimentado? É o teu Espírito e a tua carne. Vamos prestar atenção nisso. Com muita humildade eu estou falando isso para vocês, porque vocês são os meus irmãos em Cristo. E eu tenho liberdade de falar aqui com a igreja do Senhor, que nós temos sido chamados para nos enchermos do Espírito. Nós não podemos continuar entristecendo o Espírito Santo. Agora imagine que uma pessoa amada te chama para conversar. Imagina que uma pessoa que vive na tua casa todo dia está te chamando. Vamos sentar ali no sofá, vamos bater um papo, vamos ter uma conversa. Mas nós não temos tempo nunca, não temos tempo. Mulher que gosta de tempo de qualidade, né, Carla? A gente gosta de tempo de qualidade, a gente gosta que o marido sente do lado da gente, converse com a gente sem olhar para o celular. Não é não, gente? Sem olhar para o celular, não é verdade? Sem olhar para o jornal, a gente gosta disso, né? Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Espírito Santo é uma pessoa, aleluia. E Ele gosta disso também. Ele gosta que você sente do lado dEle, que você se prostre do lado dEle, e você o admire, e você o contemple, e você não faça dEle uma fonte de bênçãos apenas, que você não faça dEle uma fonte de coisas que você quer resolver na sua vida apenas, mas que você o veja como uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, tão amorosa, tão sensível, a ponto da palavra de Deus o compará-lo a uma pomba. E Deus, através de Paulo, vem me dizer e vem dizer para você que nós precisamos responder a essa obra de redenção, a esse sacrifício que foi efetuado na cruz do Calvário para nos conceder essa graça de nos reconciliarmos com Deus. E a forma como nós entendemos pela carta de Paulo aos Efésios, que nós vamos corresponder, porque nós vamos corresponder. Nós estamos aqui, aleluia, diante da presença do Senhor. Eu quero te convidar, eu quero que você seja incomodado pelo Espírito Santo. Sabe aquele incômodo que o Espírito Santo faz, que não deixa você parado mais, não deixa você mais no lugar, e você sai e fala assim: amanhã eu vou fazer um jejum, amanhã eu vou acordar e vou orar 5, 10, 15 minutos. Amanhã eu vou ler a palavra, vou ler um versículo por dia. Não importa o quanto você colocar diante de Deus como propósito, Ele vai receber. Ele vai receber e você vai ser cheio.
O Senhor quer nos encher, meus irmãos. O Senhor quer transbordar com seu Espírito, com esse óleo na nossa vida. O Senhor quer transbordar, nos dá poder, autoridade. Nos dá poder e autoridade para nós vencermos a carne, todas as suas paixões e toda cobiça, tudo aquilo que cobiça contra o Espírito, ser vencido. Mas só podemos vencer quando recebemos esse poder. Não entristeçam o Espírito Santo. Outra palavra em Tessalonicenses diz: não extingais ele da sua vida, como se você tivesse uma chama acesa, essa chama que nos mantém em pé, essa chama que nos faz caminhar, essa chama que mantém a nossa fé viva, essa chama que nos mantenha abertos e receptivos ao que o Espírito Santo traz, a que Deus quer trazer, é essa chama que nos move a servir aos nossos irmãos, a servir, edificar os nossos irmãos, como diz aqui, é pela chama do Espírito que nós fazemos tudo isso. Mas quantas vezes a chama, ela está apagando, ela está sendo apagada, ela está sendo extinta da nossa vida. Então, como nós vamos corresponder? Uma pergunta para mim e para você: como você está correspondendo? Como você está lidando com a pessoa do Espírito Santo? Como você está lidando com esse tesouro, com essa preciosidade que você tem? Porque não há outra religião, nenhuma religião que se compara ao cristianismo. Por isso, o cristianismo é muito mais do que uma religião. É Cristo, eu vou dizer sempre, é Cristo, é Deus vivendo em você, é Deus habitando na tua vida, é Deus fazendo com que extraia de você o melhor da sua vida, e o melhor da minha vida, e o melhor da sua vida é Jesus, meu irmão. É o Espírito Santo que há em você, que faz vir, que faz brotar o melhor de nós. Esse Espírito está aqui, e há pessoas aqui que precisam ter a chama dele acesa de novo na sua vida, para que você possa aprender a salmodiar ao Senhor, a exaltar o Senhor. E eu já disse, vou repetir: exaltar o Senhor, adorar, louvar ao Senhor, vai além do que nós cantamos, do que sai dos nossos lábios. Até porque muitos saem coisas dos seus lábios, mas não sai do coração. Mas a Bíblia é clara quando diz: falando entre vós com salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a quem, irmãos? Gente, é a quem que nós salmodiamos, cantamos? É ao Senhor. Diga para o seu irmão: é ao Senhor, é para Ele, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Foi Ele quem nos redimiu, foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem tirou os nossos pés no charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos. É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele quem nos deixa nos perdermos no meio de tantas situações da nossa vida que tentam nos corromper e nos privar dessa graça que Ele está derramando todos os dias sobre a nossa vida. Mas o Espírito Santo vem e Ele envia o seu Espírito para nos acordar, para nos trazer de volta, para nos redirecionar. Quantos de nós estávamos já saindo, estávamos já nos afastando? Quantos de nós a chama já estava quase apagada? Aleluia! Mas o Espírito Santo veio sobre a tua vida e você disse: eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui. E hoje você pode dizer: eu te convido a levantar as suas mãos e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo, eu ainda estou aqui. Às vezes é preciso gritar como aquele cego, irmãos, porque às vezes não estamos cegos no físico, mas estamos cegos espirituais e não conseguimos absorver a palavra do Senhor, não conseguimos enxergar os tesouros, as revelações. Precisamos orar e pedir: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu veja a tua glória, porque a glória do Senhor se manifesta na medida da tua sede, na medida da tua fome e na medida da tua busca. A minha busca precisa ser maior, a tua também. Diga amém. A minha busca precisa ser mais constante, mais intensa. A tua também. Diga amém. A minha também, Espírito Santo. Esse culto é dele, ele está aqui. É para ele que nós estamos aqui. Você não veio se assentar apenas para celebrar 16 anos da Quinta Igreja. Você veio aqui
quer manifestar poder e graça sobre a tua vida, para que você possa voltar àquele lugar. Sim, irmãos, aquele lugar onde você e o Senhor precisam se encontrar de novo. Aleluia, precisam ter encontros com Deus, como nós temos quando lemos os Salmos. Nós temos verdadeiros encontros com o Senhor, e nós precisamos voltar a ter encontros frequentes com o Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a se prostrar, porque quando nós adoramos ao Senhor, nós queremos dizer que estamos nos prostrando diante dEle, estamos reconhecendo a nossa dependência, estamos reconhecendo a nossa necessidade, estamos reconhecendo que Ele, sem Ele não somos nada e nada podemos fazer, que precisamos sim dessa chama acesa no nosso coração. Precisamos caminhar movidos pelo Espírito, precisamos caminhar para instruir a outros. Deus quer usar você mesmo, você que está apagadinho no seu canto, você que está apagadinho no seu banco, na sua cadeira, pensando que Deus, Ele não te chamou com um propósito ou com uma missão especial. Quer dizer para você que Deus te chamou e Ele tem um propósito na sua vida, sim. E Deus quer fazer com que você dê frutos, sim. E Deus quer usar você para abençoar outras pessoas que estão perto de você. Pessoas que estão passando para lá e para cá, e você olha e você vê, é só mais uma pessoa, né? Não, é alguém que Deus está colocando do teu lado para você ministrar Deus na vida dela, para ministrar a graça de Deus sobre a vida dela. E Deus quer levantar pessoas aqui, queridos, aqui que vão fazer aqui essa obra de ensinar, falando voz com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, quer dizer, ensinando um para o outro, como aqui em Colossenses diz. Em Colossenses também a palavra de Deus diz assim: habite, né? A palavra de Deus habite ricamente. Eu vou ler aqui. A palavra de Deus, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então nós somos chamados por Deus para ministrarmos aos outros. Quando nós cantamos, louvamos ao Senhor, nós estamos também, além de engrandecer o Senhor, nós estamos também declarando a verdade da palavra de Deus. Nós estamos ministrando aos outros também. Então, querido, vamos ser cheios do Espírito Santo para podermos ministrar o coração dos nossos irmãos, o coração dos nossos amigos. Ser uma igreja que se estende, mas não se estende apenas porque nós vamos derrubar uma parede, fazer uma mais ali, não. Ser uma igreja que se estende para aqueles lugares onde tem pessoas precisando de Jesus, precisando de uma palavra. Queridos, eu tenho pedido ao Senhor que não me deixe olhar as pessoas com quem eu convivo, e muitas pessoas fora até da igreja com quem eu convivo, e que não tem o Senhor, que não me deixe olhar para elas apenas como pessoas que estão perdidas, mas que me faça olhar para a sede e a fome que há no coração delas, porque isso muitas vezes seus olhos naturais não vão ver, mas o Espírito Santo, quando Ele acende a chama no nosso coração, você não vai mais olhar as pessoas do mesmo jeito. Não. Você não vai olhar mais aquela colega da confecção do mesmo jeito, não. Por mais difícil que ela seja, você não vai mais olhar o seu patrão, aquele que pega no seu pé. Você não vai olhar ele do mesmo jeito, não. Porque o Espírito Santo, Ele nos dá um olhar diferente. Ele nos dá um olhar de misericórdia. Ele nos dá um olhar de compaixão. E Ele nos move. É impossível ficar parado quando o Espírito Santo acende. Quando nós somos cheios do Espírito, é impossível ficar parado. É impossível não ver. É impossível não ir. É impossível não abraçar. É impossível não interceder. É impossível não orar. Esses dias uma pessoa falava: eu te agradeço pela ajuda que você está me dando. Eu falei: querida, não é contigo necessariamente que eu tenho me comprometido, mas Deus tem comprometido o meu coração com o teu coração. Deus que eu tenho comprometido a minha vida com a tua vida. Deus te compromete com alguém para que esse alguém venha a ser dele também. Deus te compromete com alguém para que esse alguém venha a ser dele também. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito.
Precisamos ser cheios do Espírito, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus, irmãos. Só podemos fazer isso se tivermos em vista, se tivermos em nosso coração o temor de Deus. O temor de Deus aqui, no meu entendimento, é quando você não quer decepcionar o Senhor, é não querer frustrar o Senhor, é não querer decepcioná-lo, é não querer deixá-lo esperando mais ainda do que nós temos deixado. Eu quero que você faça uma autoanálise agora da sua vida e de como você tem lidado, como tem sido o louvor na tua vida, como tem sido a atitude de adoração. E quando eu digo, eu repito, irmãos, de rendição, de amor, de entrega, de gratidão. Às vezes ficamos tão turbados por conta das lutas, das dificuldades, que não temos mais expressão de amor ao Senhor, que não temos mais expressão de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, vença hoje, em nome de Jesus. Se levante do seu lugar, vença essa dificuldade, vença hoje. Talvez você esteja paralítico na fé, como aquele paralítico que foi curado, mas quando ele recebeu a cura, a Bíblia diz que ele saiu saltando e dando glória a Deus. Deus quer que você saia desse lugar hoje saltando e glorificando a Ele, independente da situação que está rodeando, que está te afligindo. A Bíblia diz que nós podemos adorar o Senhor como Paulo e Silas. Existe outra passagem, queridos, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, diz que ali o povo de Judá estava numa guerra iminente com outros povos, e saíram então para a guerra, e Josafá ora e diz: Senhor, essa multidão é muito grande, a gente não sabe o que fazer. E aí o Senhor ali começa a ministrar, e as famílias se reúnem em oração. Eu vou repetir: as famílias se reúnem em oração. Gente, as famílias se reúnem em oração, gente. Ei, pessoal, as famílias se reúnem em oração. E quando as famílias se reunirem em oração, algo sobrenatural de Deus aconteceu. E a Bíblia diz que o Espírito veio, desceu, e alguém se levantou e disse: você pode ir, Josafá, pode ir, povo, porque o Senhor vai pelejar por vós. E sabe o que diz a palavra? Que Josafá conversou com todo o povo e tirou conselho com o povo. E eles decidiram o seguinte: vamos colocar os cantores na frente. Na frente do exército vão os cantores. E eles vão dizendo: louvado seja o Senhor, porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Antes de enfrentar o inimigo, antes de chegarem na batalha, o que eles diziam? Louvado, engrandecido seja o Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre. Eu quero te convidar, você mesmo que não tem sentido a alegria da salvação, você mesmo que não tem desfrutado da alegria da adoração, você que se sente preso, se sente aprisionado, a palavra de Deus diz para você: olha, nós somos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança, não uma aliança da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Nós somos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança. Aqueles salmistas não viveram na época do ministério do Espírito, mas eu e você vivemos na época em que o derramado Espírito é uma promessa acessível a cada um de nós. E eu quero profetizar que sobre a nossa vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus, haverá um renovo do Senhor, haverá um derramado do Espírito Santo, e você vai se levantar, e você vai glorificar o Senhor, e o Senhor vai começar a te encher, o Senhor vai começar a transbordar na tua vida, o Senhor vai fazer na tua vida o que você nunca imaginou que Ele fosse fazer, mas Ele vai fazer. Nós ouvimos hoje de manhã, porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca contínua, é uma ação contínua, e você pode começar agora.
E você pode começar agora. Vou dizer de novo. Ei, você pode começar agora. Você pode começar aqui. Você pode começar nesse lugar. Você pode continuar nesse lugar. Abrindo o seu coração. Abrindo a sua vida. Para que o Espírito Santo venha encher você. Somos nós, queridos, que decidimos. Somos nós que determinamos. Somos nós que tomamos a postura. Às vezes ficamos na passividade, não é? Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito. E o Espírito Santo está dizendo: enchei-vos, enchei-vos. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nossas vidas, nós somos cheios. Quando nós buscamos ao Senhor, adoramos e louvamos ao Senhor. Quando nós nos levantamos e dizemos: Senhor, eu te louvarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, e o produto da oliveira minta, eu vou te adorar, Senhor. Eu vou me regozijar em Ti. Aí o Espírito Santo começa a fluir na tua vida. Começa a quebrar toda amargura, toda cólera, toda ira. Tudo aquilo que não presta, não condiz com a habitação de Deus. Tudo aquilo que não adorna a habitação de Deus vai saindo, e o adorno do Espírito vai chegando. O adorno do Espírito quer preencher a minha vida e a tua vida. O adorno do Espírito Santo quer fazer de você um palácio para Deus, um palácio para o Senhor, mais do que uma morada, mais do que uma casa. O adorno do Espírito Santo faz eu e você sermos um palácio para a habitação de Deus. Então, querido, decida hoje entrar com alegria, com confiança diante do Senhor, do altar do Senhor, diante de Deus, porque nós somos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança. Apocalipse vai dizer: aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aquele que nos ama, o nome dele é Jesus, e ele fez de mim e de você sacerdotes, porque aqueles salmistas não podiam ter acesso como eu e você temos. Aqueles salmistas não podiam salmodiar como eu e você podemos, porque somos capacitados pelo Espírito a ministrar o coração de Deus. Não que temos em nós mesmos algo que pode favorecer essa atitude ou alcançar essa graça, mas pela graça nós somos reconciliados, pela graça nós somos aproximados, e pela graça nós podemos entrar movidos pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, e adorar ao Senhor, independente das circunstâncias que nos afetam. Nós temos, pelo Espírito, poder para vencer. Eu te convido a saltar as muralhas nessa noite. As muralhas, que muralhas, pastora? As muralhas da indecisão, as muralhas da ingratidão. Salte as muralhas. Salte a muralha nessa noite. Talvez a muralha que esteja diante de você é a muralha da incredulidade, porque você não crê mais que Deus pode cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ei, Deus não mudou. Não há sombra nem variação. Nele não há mudança alguma. Você pode crer. Deus não mudou. Se alguém sai do lugar, somos nós. Ele não muda. Então se coloque hoje na presença. Se coloque hoje. Estenda a sua mão, grite, pule, dance. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para Deus ver. Ei, Ele está me querendo. Ele está me desejando. Ele está dizendo que não pode viver sem a minha presença. Então eu vou correndo. Eu vou correndo abraçar. Eu vou correndo curar. Eu vou correndo libertar. Eu vou correndo exaltar. Eu vou correndo encher. Eu vou encher. Aí sim, aí você é cheio. Por quê? Porque você buscou, porque você desejou, porque você pediu, porque você bateu. E a Bíblia diz, e a palavra de Jesus diz, que pai, que pedindo seu filho pão, lhe dará uma pedra. Ou pedindo peixe,
Vai lhe dar uma serpente? E como negará? Como o Pai negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Ei, receba o Espírito Santo. Receba Ele, abra a porta. Ei, queridos, aquele versículo lá de Apocalipse não foi escrito para incrédulos, não. Foi escrito para crente. Eis que estou à porta e bato. Eu bato. O Espírito Santo bate. Ele não parou de bater, graças a Deus que Ele não parou de bater, Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei em sua casa, eu cearei com Ele e Ele comigo. Sabe o que quer dizer isso? Você vai conhecer a Ele de perto. Você vai experimentar a sua glória. E uma vez que você experimentou a sua glória, uma vez que você descobriu que você é filho amado, que você não é órfão, que você é eleito, que você é herdeiro de Deus e corredeiro de Cristo, uma vez que você descobriu pelos olhos da fé que você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, que você não pertence a si mesmo, que você tem um propósito, que você tem um destino e tem uma herança eterna no céu com Deus. Se você descobriu isso, você nunca mais vai deixar de se encher. Você vai viver dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E Deus, como é misericordioso, gracioso e não nega o Espírito Santo, Ele vai dizer: eu te dou mais, eu te dou mais, eu te dou mais. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Glorifique a graça do Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor, porque o rio de Deus continua fluindo. Continua fluindo, queira você, veja você ou não. Ele está fluindo nessa noite. Está fluindo aqui nesse lugar. Então receba de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.